Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Simulação de Processos de Manufatura. Na aula anterior, a gente fez uma revisão bem completa do modelo de referência de processos para desenvolvimento integrado de produtos. Nesta aula, a gente vai começar a associar o desenvolvimento e a concepção dos processos em conjunto com o desenvolvimento dos produtos. A gente viu que na fase do projeto conceitual, nós começávamos a criar o plano macro do processo, enquanto que na fase do projeto detalhado, a gente começava a aprofundar um pouquinho mais naqueles processos, nas operações desses processos, para, enfim, poder fazer as simulações necessárias e começar os preparativos para a produção final. Geralmente, nas indústrias um pouquinho mais antigas, incluso as que ainda são indústrias de renome, não se enxerga ainda uma comunicação muito boa entre as áreas de desenvolvimento. A gente vê uma diferença muito marcante entre o projeto do produto e o desenvolvimento do processo para criar aquele produto. Nessa filosofia over the wall, a gente enxerga um problema bastante complexo. Esse problema vem dado devido a que, geralmente, os projetistas têm um know-how de concepção de produto, mas eles não têm um foco na produção, eles não têm foco na manufatura do produto. Então, eles desenham e projetam soluções que criam diferentes tipos de conflitos com o pessoal de manufatura. Então, a gente pode ver que entre a engenharia de produto e a engenharia de manufatura, em algumas empresas, ainda não se conseguiu uma comunicação fluida. E são nesses casos onde a bibliografia denomina esse problema como uma filosofia over the wall. O que isso significa? Que basicamente se faz o projeto de algum produto e que a engenharia de manufatura que se vire. Então, a gente está aqui exatamente para poder mudar esse raciocínio, para poder mudar essa filosofia. E por que essa mudança é tão importante? Dependendo da escolha do material, o processo vai poder se tornar mais restritivo ou não. Se a gente enxergar o desenvolvimento de produto como uma pirâmide, a gente vê que a maior parte de nossos esforços está colocado na parametrização do projeto, ou seja, na concepção do projeto, porque é de aí que vai sair o material. Sim? E uma vez que a gente tem o material escolhido, a gente vai passar aos processos primários, ou seja, o processo de manufatura em bruto, alguma usinagem da vida, alguma manufatura aditiva, algum processo de injeção. Sim? Logo dos processos primários, a gente vai ter os diferentes tipos de processos secundários e terciários, onde geralmente estão relacionados com o acabamento da peça final. E por último, no topo da pirâmide de fabricação, a gente encontra a montagem. Então, a gente viu que geralmente nosso tempo, nosso esforço está dedicado na concepção do produto e na seleção do material. Geralmente, nós temos um 70%, entre uns 60% e 80% do tempo dedicado ao projeto e à seleção do material. O resto do tempo e dos recursos vem dados pela manufatura e por processos suplementares. Se focarmos um pouquinho neste primeiro bloco, como que a gente interpreta o que é um projeto? Basicamente, um projeto é criar uma solução para um problema específico. Sim? Neste exemplo, podemos ver que um problema específico pode ser como poderíamos nos deslocar de um ponto A até um ponto B o mais rápido possível. E qual que seria uma solução final? Um carro. Tá, perfeito, mas para chegar a essa solução final, a gente teve que projetar e fazer basicamente 1000 tentativas, certo? E a gente sabe que projetar no mercado moderno é ainda mais que criar uma solução a um problema. Hoje, no mercado moderno, um projeto
tem características únicas, com prazos definidos, inclusive custos e limitações definidas. Hoje, em um projeto, envolvem-se muitas pessoas com interesses diferentes que participam no desenvolvimento daquela solução. Então, podemos ver que a complexidade do que é um projeto vai além de criar uma solução com tentativas, porque também temos que levar em consideração a concorrência muito forte que a gente tem no mercado. Então, uma solução simplesmente para resolver um problema já não é suficiente. Tem que ter muito mais valor agregado. Então, se nós começamos a enxergar a base da nossa pirâmide, podemos ver que o projeto, ou seja, a fase de projeto e de concepção de produtos, é responsável pela seleção do tipo de material, onde vem associado os diferentes tipos de manufaturas e processos preparatórios para o desenvolvimento do produto final. O que quer dizer que, dependendo do tipo do material, eu vou ter diferentes tipos de processos de manufatura. Outro ponto importante para levar em consideração são as tolerâncias. Geralmente, as tolerâncias, ou o nível de tolerâncias requeridos, gera custos innecessários nos tempos de operação de manufatura e nos métodos de inspeção. Isto quer dizer que se as minhas tolerâncias fossem muito pequenas, eu vou ter custos de operação muito maiores, onde realmente eu poderia economizar bastante. Outro aspecto importante que sai dos parâmetros do projeto vem dado pela geometria. A gente pode enxergar que com os processos de manufatura modernos, nós conseguimos criar geometrias muito mais complexas. E destas geometrias vem associados o manuseio do material, a quantidade de estoque necessário para eu armazenar os produtos com geometrias complexas e a padronização do ferramental. Sim? Por último, a quantidade de componentes que vai ter o meu produto final também vai interferir na montagem e no número de partes final do produto. Por exemplo, para o desenvolvimento aeronáutico, a gente precisa entender os diferentes tipos de missões que o nosso desenvolvimento vai ter que realizar. Por exemplo, um avião convencional tem missões totalmente diferentes de um avião de passageiros e tem missões totalmente diferentes de um avião de combate. E, dependendo desse tipo de missões, a confiabilidade e a segurança que a gente vai precisar vai interferir na escolha do material. Os materiais compósitos e o alumínio são diferentes tipos de materiais que a gente pode escolher na aeronáutica. Mas os materiais compósitos, eles vão precisar de processos de manufatura totalmente diferentes aos processos de manufatura do alumínio. Se a gente selecionar o alumínio, a gente pode ver que ele pode ser manufaturado com processos de usinagens e processos de corte e dobra, que são processos bem mais convencionais. Mas se a gente selecionar o compósito, a gente vai precisar de outro tipo de ferramental, como por exemplo uma autoclave. A gente vai ter que conhecer as diferentes proporções da resina e da fibra. A gente vai ter que conhecer mais a fundo como que as fibras trabalham, a solicitação das cargas para poder direcionar as fibras de uma maneira efetiva. Então, são vários detalhes que vêm dados na concepção do projeto que vão atingir a manufatura lá na frente. Na atualidade, o processo de manufatura aditiva começou a tomar muita forma e veio para brigar com os processos convencionais. Por exemplo, hoje a manufatura aditiva pode trazer muitos benefícios em relação à quantidade de componentes que são necessárias para alguma montagem. A gente pode ver como que as nossas escolhas na definição do produto impactam no processo. E é nesse sentido que a gente vai trabalhar na interface do desenvolvimento do projeto associada ao desenvolvimento dos processos de manufatura. Nós agora estamos começando a enxergar o importante que é projetar pensando em processos, ou seja, o meu projeto vai ter o foco no processo. Sim? Porque, de fato, é mais econômico projetar em função da qualidade e das práticas
de fabricação, o que deixa o produto mais eficiente, porém mais competitivo. Agora, entendendo e estabelecendo os métodos de manufatura e de montagem que serão utilizados, a gente já consegue prever as limitações que vamos ter lá na frente. Também nós conseguimos entender se a nossa empresa está capacitada para implementar aquele tipo de manufatura. E se não estiver capacitada para fazer aquela fabricação, será que o custo de terceirizar aquela fabricação vai fazer o meu desenvolvimento inviável? São todas essas questões que a gente vai analisar daqui para frente. Então, basicamente, a passagem de uma boa concepção do produto para um desenvolvimento eficiente de manufatura baseia-se em reduzir os custos. Sim? Ou seja, se a gente reduz os tempos de trabalho, o ciclo de trabalho, ou seja, se a gente reduz as operações necessárias para poder desenvolver o produto, a gente vai ganhar em custos, ou seja, a gente vai se beneficiar com isso aí. Toda esta discussão, se ela vem dada desde o projeto conceitual, vai fazer que a gente selecione ferramentas e equipamentos da maneira mais eficiente possível. Vamos com um exemplo do ramo aeronáutico. O desenvolvimento de um avião vem dado basicamente em módulos. Significa que cada um destes módulos tem que fazer interface com os outros módulos e o desenvolvimento de cada um deles pode ser feito simultaneamente. Quando a gente considera o desenvolvimento deste tipo de tecnologias, a gente pode ver que o requisito, neste caso de uma fuselagem, vem dado pela missão que ela tem que cumprir. O que isso significa? Quais que são os carregamentos aos que, neste caso, a fuselagem está submetida? O que faz trabalhar as componentes dessa fuselagem? A gente tem que entender como que elas são distribuídas na minha estrutura. Se a gente entende como que elas se distribuem na minha estrutura, aí a gente vai começar a interpretar como que a minha estrutura vai começar a falhar e como que o carregamento vai ser distribuído em toda essa estrutura. Com todos esses dados, eu vou começar a entender qual tipo de material eu vou utilizar, mas eu tenho que conhecer as propriedades que aquele material me oferece. Por exemplo, as tensões de ruptura, as tensões de escoamento, os módulos de elasticidades, e com toda essa informação eu vou começando a criar o meu produto. E paralelamente eu já estou começando a desenvolver o processo de fabricação para aquele material. Ainda assim, depois de todas as simulações, eu vou também começar a ensaiar aqueles materiais. Eu vou começar, de fato, a enxergar a realidade com a minha simulação. E depois de todo aquele estudo, eu vou começar a enxergar também quais que são as tolerâncias e como que, de fato, o meu produto final vai ser fabricado. A gente começa a enxergar também que a filosofia de trabalhar em tipo cascata ou passando uma informação de uma área para outra começa a não fazer sentido nos nossos desenvolvimentos contemporâneos. Incluso muitas empresas trabalham sem nenhum tipo de comunicação interativa. A gente precisa formar pessoas que realmente tenham a capacidade de se comunicar e se adaptar aos diferentes tipos de áreas de uma empresa. É aí que a gente já deixa de formar profissionais com a visão antiga e passa a realmente obter a nova visão. É aí onde entra a engenharia concorrente, ou Concurrent Engineering, que é uma filosofia que exige que as partes interessadas e os engenheiros de projeto se envolvam no processo desde o início. E isso nos leva novamente o ciclo de vida do produto.
como a gente tinha falado nas primeiras aulas do desenvolvimento integrado do produto. Lembrem que entre 60% e 80% do custo de um produto é determinado nas decisões do projeto. E os engenheiros de design, geralmente, eles não têm experiências na montagem e na fabricação. Eles são muito bons, sim, em projeto. E é nessa interface, nessa comunicação entre os projetistas e os engenheiros de manufatura que se dão a maior parte dos problemas. Sim? Então, a gente tem que resolver estes problemas de fabricação desde zero. E é aí que entra a engenharia concorrente. Ou a gente também vai chamar ela de Design for X, sim? Onde X vai ser o foco que a gente vai dar ao nosso projeto. Design for X nada mais é que projetar para. E como a gente já falou, esta filosofia vai entrar na fase do projeto conceitual. Neste ponto, a gente vai utilizar muito a engenharia simultânea, onde o projeto do produto vai estar interligado com o processo de manufatura. E a gente vai focar nossos esforços de projeto, sobretudo para a manufatura e a montagem. Quando a gente fala do projeto do produto e do projeto de manufatura, a gente está falando, por um lado, da concepção do produto, ou seja, estudar a funcionalidade de cada sistema e de cada componente do produto, entender os requisitos básicos de engenharia que vão, de fato, dar vida àquelas funcionalidades. E, logicamente, o desenvolvimento e a concepção do produto vai trazer diferentes tipos de soluções, que vão nos dar diferentes escolhas de materiais, porém também vão nos oferecer diferentes escolhas de processos. E é exatamente aqui onde a gente entra com o paralelismo na manufatura. Enquanto eu crio a minha concepção final, já no projeto conceitual do desenvolvimento integrado de produto, eu paralelamente trabalho num plano macro do processo inicial. Esta fase tem, logicamente, muitas incertezas, muitas dificuldades, porque eu ainda não tenho as respostas necessárias para o meu desenvolvimento. Mas eu já estou trabalhando o foco da minha equipe, tanto de projeto e manufatura, nos processos de fabricação, que eles vão vir dados pela filosofia de projetar para. Sim? Neste caso, o projetar para, geralmente, o GIS significa o interessado, sim? O stakeholder. E quais que vão ser os diferentes focos que eu vou ter que levar em consideração na hora de desenvolver meu produto e os processos associados a esse produto. Então, a gente pode encontrar diferentes tipos de foco de desenvolvimento. Eu posso projetar para manufatura, eu posso projetar para segurança, eu posso projetar para estética, sim? Eu posso projetar o meu produto para poder concorrer com outros produtos, sim? Eu posso projetar para serviços, qualidades, o meio ambiente. E aqui a gente já pode ver que muitos destes focos estão associados, sim? Eles vêm juntos, ou vem um que realmente precisa do outro para poder ser atingido. Por exemplo, eu preciso projetar com foco na confiabilidade se eu também estou com foco na minha segurança, sim? Ou eu preciso projetar para diferentes tipos de inspeção se eu também tenho um foco no projeto para poder realizar manutenções. E a gente vai ficar, mais do que nada, no projeto com foco em manufatura e no projeto em foco na montagem. O projeto com foco na manufatura, basicamente, ele simplifica, optimiza e escolhe os processos de fabricação de cada componente. Ou seja, ele trata componente a componente e foca na seleção do material e nas tolerâncias. Então, o foco na manufatura, basicamente, ele enxerga a geometria, o material e como que vai ser fabricada. Sim? E ele não enxerga o projeto como um todo, ele enxerga componente a componente.
Já no projeto com foco na montagem, a gente pode enxergar que esta filosofia minimiza o número de partes para a montagem, ainda que signifique processos de fabricação mais caros. Sim? Ele enxerga o produto como um todo. Além de enxergar a geometria e o material, a gente também enxerga a funcionalidade de cada componente e, mais do que nada, a gente enxerga a funcionalidade do produto como um todo. O que isto significa? Quando eu projeto um processo, ainda que signifique manufaturar com custos mais elevados, eu estou começando a limitar os meus processos de fabricação. A gente pode enxergar que se eu minimizo o número de partes ou de componentes, eu estou encarecendo o custo que eu vou ter com manufatura. Então, nós temos que atingir uma relação de compromisso entre o projeto com foco na manufatura e o projeto com foco na montagem. E é aí que sai o DFMA, o que estaria nos dando o Design for Manufacturability and Assembling. Isso significa que ele junta as duas metodologias. Sim? Então, a gente obtém uma metodologia de optimização de um conceito novo, ou pode ser incluso um redesenho, sim? Mas desde um ponto de vista de manufatura e montagem. Ainda assim, reduzindo o número de partes e componentes do processo. Então, basicamente, o que a gente vai obter para o DFMA vai ser a maior optimização com as melhores qualidades do projeto com foco na manufatura e o projeto com foco na montagem. E o objetivo do DFMA é integrar os processos desde o começo do projeto e projetar um produto que seja fácil e barato de se fabricar, evitando características de fabricação indesejáveis e desnecessárias. E o que a gente precisa para atingir este objetivo? A gente vai depender da experiência de projeto e da experiência da fabricação das pessoas que integram a equipe de desenvolvimento da minha empresa. Isso daí vai nos dar as diretrizes do DFMA. Imaginemos que a gente está na fase da concepção de um produto, sim, neste caso um propeller. A gente calcula e analisa o comportamento daquele produto na fase do projeto detalhado e depois, dependendo da experiência de fabricação e de projeto que eu tenho, eu vou conseguir escolher o melhor processo de fabricação para aquele componente. Neste caso, a gente está enxergando um processo de usinagem numérica com um equipamento de 6 eixos e aqui em cima a gente começa a enxergar as novas tecnologias. Isto de aqui seria um propeller feito numa impressora 3D que consegue injetar metal. É aqui que vem atrelada a expertise de engenharia, dependendo a quantidade de esforços que este propeller vai aguentar. Se este produto for utilizado na indústria aeronáutica, com certeza poderia ser descartado, pelo menos até o momento que eu gravo este vídeo, a manufatura aditiva, porque ainda os resultados que são obtidos neste tipo de fabricação não atingem os requisitos de segurança impostos pelas regulações aeronáuticas. Mas pode ser que seja útil para outro tipo de implementação. A diretriz principal do FMA simplesmente é reduzir o custo de manufatura. Sim? Mas para poder atingir essa redução de custos, a gente precisa reduzir o número de operações de cada processo de manufatura, a gente precisa selecionar processos de manufatura mais econômicos, reduzir o tempo de processamento de ciclo, ou seja, quanto menos operações eu vou ter, menos tempo de ciclo eu vou ter, e logicamente reduzir desperdício. Percebam como que esta filosofia de projetar com foco na manufatura e na montagem também está associada ao Lean Manufacturing. E nós vamos conseguir atingir todos estes resultados da seguinte forma: projetando um número mínimo de partes. As diretrizes do FMA também trazem em consideração o desenvolvimento de projetos modulares. A gente vai entrar em detalhe o que são os projetos modulares.
Para aumentar a eficiência do produto final, esta filosofia também tenta, de alguma maneira, reutilizar a quantidade de partes, sim? Ou seja, projetar componentes multifuncionais que consigam fazer diferentes tipos de tarefa. Também precisamos projetar componentes de fácil fabricação e fácil montagem para o usuário final. A gente também vai ver como que é possível evitar componentes flexíveis e elementos de fixação. Uma componente flexível pode ser fios, elementos de fixação podem ser rebites, podem ser parafusos. Sim? Com isto também a gente minimiza o manuseio das componentes e conseguimos eliminar ajustes. E por último, e muito importante, para poder cobrir as diretrizes do FMA, a gente tem que, de fato, enfatizar nossos esforços na padronização, tanto dos componentes como dos processos. A gente vai se aprofundar nestes itens na próxima aula para, de fato, começar a conhecer a filosofia do DFMA. E, mais para frente, a gente vai entrar na metodologia sistematizada para poder implementar na prática o DFMA. Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço.